Seja bem-vindo você que está chegando e ouça essas palavras com muita fé no poder de Deus. Sabe, quando Deus ele está batendo em uma mesma tecla com você, quando Deus ele está sempre liberando uma mesma palavra em um mesmo sentido, isso é muito significativo. Isso é uma revelação de Deus. E Deus estava me dizendo que pessoas que iam entrar aqui, eu precisava dar essas palavras, porque isso é confirmação, é orientação divina, é revelação divina para você. Ontem nós estávamos em um tempo de ministração, ontem eu tive a oportunidade de ministrar também a palavra, né? Eu tenho falado com vocês que meu principal ministério tem sido o de adoração. E eu creio que até o retorno de Jesus, ou até eu receber o meu corpo glorificado, ter a transformação, né? Nosso corpo de glória, eu creio que até lá eu vou continuar sendo sempre um adorador, né? Esse é o nosso chamado. A Bíblia diz que ia chegar um tempo, de fato ele já chegou, que os verdadeiros adoradores adorariam o Espírito e verdade. Mas ontem eu estava ministrando a palavra e nós estávamos falando da importância do revestimento de poder e unção, do revestimento com o poder do Espírito Santo. E o que eu quero falar? Quando Deus está apontando sempre uma mesma palavra para você, é que Ele está querendo que fé seja gerada. Ele está querendo gerar fé no poder de Deus. Ele está querendo que você creia no poder dessa palavra, porque a palavra vai ocasionar uma transformação. A palavra é liberada para te encher, a palavra é liberada para te sustentar, porque essa palavra ela é uma manifestação do poder de Deus. E Deus estava me dizendo aqui, pessoas que iam estar aqui nessa oração, que estão recebendo sempre uma mesma palavra, em um mesmo sentido, e isso é uma revelação, isso é muito significativo para você. Como? Deus está deixando claro qual é a palavra que Ele tem liberada sobre a sua vida e qual é a palavra que Ele tem em uma situação. Eu já disse para vocês algumas vezes e eu vou repetir porque isso é muito importante. Você precisa de uma palavra para a sua vida. Isso está falando sobre o propósito de Deus na sua vida. Então você precisa de uma palavra para a sua vida e você precisa de uma palavra em cada situação que você enfrenta. Em cada situação que você passa, você precisa de uma palavra para você saber para onde Deus está te levando ou qual é a vontade de Deus na situação. De fato, na soberania de Deus, Ele não nos permite saber todas as coisas, mas nós precisamos de uma palavra em todas as etapas, em todos os ciclos da nossa vida. Existem situações que, mesmo sem saber, você sabe, você confia, você sabe que Deus está com você, mas é da vontade de Deus que você tenha uma palavra, que você ande guiado pela palavra. E essa palavra é uma palavra revelada, especificamente para você. É a palavra revelada e aplicada pelo Espírito Santo na situação que você está vivendo. Se você tem uma palavra, você passa por qualquer situação na sua vida, mas você passa confiando no Senhor, você passa confiante no Senhor. De fato, tem coisas que você não entende agora, mas vai entender depois, né? Quando Jesus estava indo para a cruz, muitos não conseguiam entender, muitos dos discípulos não conseguiam entender muito bem o porquê que ele tinha que se entregar e ir para a cruz. Mas o que era motivo de tristeza para eles em um primeiro momento se transformou em alegria. Por quê? Porque havia um propósito em Jesus morrer e ressuscitar. Ele viver, morrer e ressuscitar, para que Ele pudesse nos justificar dos nossos pecados e derramar sobre nós o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos transformar, é o Espírito Santo que vai nos levar a andar em santidade, é o Espírito Santo que vai guiar a nossa vida, sabe? Então, eu estava aqui, eu tenho uma palavra aqui, eu queria dar essa introdução antes, porque eu tenho uma palavra aqui, que é a palavra equilíbrio, sabe? O que Deus faz sempre é equilibrado. Deus tem bênçãos, Deus tem uma identidade poderosa para você em Jesus, Deus tem bênçãos espirituais que se manifestam aqui nesse mundo físico, né? Agora, eu queria falar aqui de uma coisa muito, muito importante. Eu tenho uma palavra aqui de cura, tenho uma palavra de bênção para você, sabe?
mas é necessário sempre, eu sempre procuro falar com equilíbrio aqui, procuro ser guiado pelo Espírito Santo para falar com equilíbrio, mas é importante você entender a ordem das coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá. As pessoas pegam determinados versículos da Bíblia e fazem uma interpretação de algo que é espiritual com a mentalidade natural. Não vai dar. Você está ouvindo? Então, eu oro para que o Espírito Santo te traga por entendimento o que você vai ouvir aqui nessa oração. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. É o suficiente. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe? Aqui nesse capítulo, esse capítulo é muito importante, eu tenho um carinho especial por esse capítulo, que ele fala do corpo glorificado, né? Principalmente na época da situação mundial, Deus me inspirou bastante nessa palavra, né? De liberar palavras baseado aqui no corpo glorificado. Sabe? Existe um lugar de delícias, existe um lugar preparado por Deus para nós, existe algo extraordinário preparado por Deus para a nossa vida. E existe, sabe, uma promessa que vai chegar um dia, vai chegar um momento que tudo vai ser perfeito. Olha o que Jesus orou aqui em Mateus no capítulo 6, no versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe? O céu é lugar de delícias, o céu é um lugar de perfeição. Por isso que nós temos um desejo de coisas perfeitas. Por quê? Porque nós somos peregrinos na terra, nós somos enviados do céu. Sabe? E quando alguém recebe a Jesus aqui, assim como você já recebeu, o que acontece? Você tem um registro espiritual. Você é alguém de outro reino vivendo na terra. Você é um ser espiritual que tem uma alma e está habitando em um corpo físico. Então você é o que você é, a sua identidade verdadeira, ela é espiritual. Você é um filho de Deus. Você então é um ser espiritual vivendo na terra. Ok? Tá. Agora, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz que nós não podemos esperar em Cristo, parafraseando, só nessa vida. Se a gente esperar em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe? Os mais miseráveis. Miserável me faz entender sobre a natureza do pecado. A natureza do pecado é morte. O pecado gera a morte. Você está ouvindo? Então, se alguém espera em Cristo só nessa vida, eu vou dizer, é algo muito passageiro, é algo muito volátil, é algo muito, sabe, não tem um fundamento, não tem uma força, não existe algo maior nisso, é algo muito delicado. Sabe? Se alguém faz isso, se alguém espera em Cristo só nessa vida, é o mais miserável de todos os homens. Em outras palavras, a sua fé está firmada na areia. Olha aí, né? Olha como Deus fala. Está firmada na areia. Agora, quando a sua fé está firmada em Jesus, você vai desfrutar de tudo que tem aqui nessa terra. É o equilíbrio do Espírito Santo. Muitas pessoas não têm esse entendimento que eu estou passando aqui para você. Mas se você não tinha, Deus está te trazendo aqui para isso. Por que Deus quer nos dar o entendimento correto? Para a gente desfrutar de tudo que Deus tem. Para a gente viver todo o propósito que Deus tem na nossa vida. Nos tempos bons, nos tempos difíceis, nos tempos maus, nos tempos de refrigério. Em todos os tempos, Jesus está conosco. Nós estamos firmados nele, estamos firmados na rocha e não numa areia, sabe? A areia me faz pensar sobre, sabe, está firmado em algo que não é firme. Talvez uma fé da própria cabeça de alguém. Mas quando alguém está em Cristo Jesus, sabe? O que acontece? Ele não espera só em Jesus nessa vida. Agora, não significa que Jesus não vai te abençoar nessa vida. Muito pelo contrário. Você provavelmente deve gostar do livro de Salmos. Em Salmos, a maioria das vezes que o salmista está falando de salvação, ele está falando de uma salvação de situações aqui nessa terra. Tá? Quando eu comecei a pesquisar a Bíblia no original, no grego, no hebraico, em algumas partes, no aramaico também, mas especialmente no grego e no hebraico, eu comecei a ver
que a palavra salvação no Velho Testamento, ela sempre aponta para Jesus, sim, ok? Mas ela aponta também para uma salvação de uma situação que eles passavam aqui na Terra. Eu te desafio a ler a Bíblia dessa forma, sabe? Te desafio a pesquisar a Bíblia no original e você vai ver o que eu estou te falando. Então, Deus, ele tem interesse em salvar você de situações aqui nesse mundo, de uma situação financeira, de uma situação emocional. Obviamente que sim, Jesus andou na terra nos evangelhos fazendo exatamente isso. Atos 10 e 38, olha o que diz aqui em Atos capítulo 10, Deus está trazendo algo por entendimento para você viver de uma maneira convicta e de uma maneira poderosa sobre essa terra. Você está ouvindo? Escreve aí onde você está. Fala assim, eu estou entrando em um tempo poderoso de Deus na minha vida. Pode escrever aí, eu estou entrando em um novo tempo, eu debaixo de uma nova unção, estou entrando em um tempo poderoso de Deus para a minha vida. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus recebeu a unção. Comecei falando com você o quê? Poder de uma palavra liberada com unção. Agora, como Jesus foi cheio da unção, e o que ele fez com a unção? O que ele fez com a virtude do Espírito Santo? O que ele fez com o poder de Deus, né? Quem é Jesus? Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Sabe? Ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele sendo Deus andando na terra, 100% homem, 100% Deus. O que ele fez? Ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Uma boa explicação era Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Agora, escute bem. Uma pergunta que sempre fazem, esses dias me fizeram de novo. Se Deus é tão bom e se Deus é soberano, por que existem coisas ruins na terra? Por que existe tanta maldade na terra? Então você vai precisar voltar lá para o início. Em Gênesis a Bíblia diz que o homem caiu. O homem caiu do plano original de Deus. O homem caiu da natureza divina, escute, e ele entregou a autoridade que era dele. Ele cometeu alta traição contra Deus, sabe? Quando Adão pecou, Adão e Eva no jardim, quando houve o pecado original, então eles caíram da posição que Deus tinha colocado eles. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui? E o que aconteceu? Em Cristo Jesus, tudo isso começa a ser restaurado em um processo de espírito, alma e corpo. Nesse plano que nós estamos agora, sabe? Nesse momento em que nós estamos aqui, nessa terra, Jesus, Deus em Cristo já começa a restaurar todas as coisas na nossa vida. Quem está entendendo aí, põe uma mãozinha e fala assim, estou recebendo essa palavra, eu vou orar por curas, por milagres, mas eu quero dar esse fundamento para você ficar sempre fundamentado em Jesus. Olha o que diz aqui, Romanos, capítulo 5, versículo 17, olha o que diz aqui. É verdade, eu não gosto muito dessa versão, quero pegar uma outra, aqui, essa versão, Se por causa do pecado de um homem a morte reinou por meio deste, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Ok, então, se pela ofensa, se pelo pecado de Adão, a morte reinou por meio dele, então um bebê quando nasce, já nasce na natureza do pecado, sabe? Por isso que a gente fala, ele precisa ter a consciência do pecado para receber a salvação. Ok, agora, se por causa do pecado de um homem a morte reinou por meio deste, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Dito isso, que se você não deve esperar em Jesus só nessa vida, e que ele tem uma palavra revelada específica para você, agora eu vou falar uma coisa para você aqui. É da vontade de Deus que você reine em vida. É da vontade de Deus que você ande em autoridade sobre qualquer situação. É da vontade de Deus que você viva em abundância. Abundância espiritual, abundância emocional e abundância material.
Você está ouvindo? Agora, qual que é essa abundância? Qual que é o suprimento de toda, é o suprimento de toda a sua necessidade? E qual é o suprimento de toda a sua necessidade? É você viver o propósito de Deus. Eu creio que você não vai querer ter sucesso em algo que Deus não desenhou para você. Então, dentro do propósito de Deus, há o suprimento de toda a sua necessidade. E se isso não está acontecendo, às vezes acontecem vários tipos de coisas para tentar te roubar. Primeiro, falta de entendimento correto. Por isso que eu estou te dando essa base aqui. Segundo, às vezes são maldições hereditárias. Coisas no mundo espiritual. Ah, mas eu já estou em Jesus. Tá. Passe algum tempo lendo o livro de Gálatas, é um livro pequeno. Você vai ver ali que em Cristo não tem mais nenhuma maldição sobre nós, sabe? Mas o diabo vem tentar, com os laços dele, com as estratégias dele, roubar aquilo que Jesus já conquistou para você. Por isso a importância da vida de oração. Porque se alguém está sendo roubado pelo inimigo, de alguma forma, se algum laço foi armado, por exemplo, para você não andar em amor. Se você não está andando em amor, o inimigo está conseguindo roubar algo que é seu. Por quê? Ele está acusando você dia e noite. Ele está acusando você contra alguma coisa que você possa ter feito para tentar roubar as suas bênçãos. Ou você não descobrir quem você é em Jesus. Ou você não possuir as bênçãos que são suas. Você está ouvindo isso? Maldição hereditária. Alguém da sua família já veio de geração. Sempre tinha o mesmo comportamento. O mesmo comportamento errado. Mesmas decisões erradas, uma mesma forma de pensar a respeito de finanças, ou no DNA dela já tinha um espírito de enfermidade. Eu vou falar. O que aconteceu? Chega na sua geração, você precisa entender que coisas precisam ser quebradas. No espírito você já foi salvo, na sua alma você está sendo salvo, e o seu corpo será totalmente salvo no dia de Jesus, que é lá no primeiro capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, é o que está falando lá, do corpo glorificado. Então, nós estamos vivendo agora em um processo de salvação. Espírito, alma e corpo sendo aperfeiçoados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo vai ser perfeito na terra? Infelizmente, ainda não. Um dia sim, ainda não. Agora, olha o que Jesus orou. Isso aqui não sou eu nem você, é Jesus orando. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você conhece essa oração, a oração do Pai Nosso. Agora, escute bem o que Deus está falando aqui com você. Coloque as coisas em perspectiva. Tá. Existe uma unção, existe um poder de Deus, existe revelação de Deus para destruir toda a treva e destruir todo o mal que tenta operar e trabalhar contra você. Por isso que você precisa da vida de oração. E por isso que você precisa valorizar a palavra de Deus. Valorizar a palavra escrita de Deus. Valorizar a palavra revelada de Deus. Através das escrituras e através também dos dons espirituais. Porque Deus revela para livrar. Deus revela para curar. Por que eu estou falando essa palavra aqui? Primeiro, tem pessoas aqui que Deus quer te proteger. E Ele não quer que você espere nele só aqui nessa terra. Ele vai te salvar de situações aqui nessa terra. Ele vai te abençoar aqui nessa terra. Mas a bênção da terra, sabe? Ela tem um prazo de validade. Agora, a bênção espiritual, a bênção do céu, ela é eterna. Então, Deus quer que você entenda. Você está vivendo aqui na terra, Ele vai te abençoar aqui. Mas existe algo maior. Você está ouvindo? E o que Deus está querendo? Ele está querendo uma entrega da sua parte. Ele quer que você entregue tudo a Ele, se entregue totalmente a Ele. Porque Ele vai te abençoar em todas as áreas. Ele vai te levar a reinar em vida. Nenhum problema mais vai te afetar ao ponto de você perder a sua fé. Você está ouvindo? Você vai reinar sobre as circunstâncias. A partir de hoje, existe uma unção poderosa sendo liberada sobre a vida de alguém que está aqui. E essa unção vai te levar a vencer os problemas que você enfrenta aqui nessa vida. Essa unção vai te levar a reinar sobre os dias, até sobre os dias mais difíceis. E essa unção vai conduzir a sua vida a partir de hoje.
Essa unção é uma capacitação sobrenatural. Existe um poder dos altos. Existe um revestimento de poder sobre a vida de alguém que está aqui. Alguém aqui vai ser pego de surpresa. Alguém aqui vai ser cheio do Espírito Santo. E alguém aqui vai começar a receber linguagem sobrenatural. A hora que você menos esperar, vai vir uma palavra estranha na sua mente. E você vai começar a falar. E essa língua vai vir para te edificar. Essa língua vai vir para liberar dons espirituais. Essa língua vai ser liberada para trazer revelações de Deus especificamente para você. Você está ouvindo? Qual que é essa palavra hoje? A unção para reinar em vida. Você está ouvindo? Então, como a unção se manifesta? Se manifesta através da palavra escrita. Se manifesta através da palavra revelada, né? Palavra revelada. E a palavra revelada através de duas formas. Através da palavra escrita revelada e através dos dons do Espírito. Deixa eu ser prático agora e nós vamos orar. Tantas pessoas têm sido curadas através do poder de Deus. Nós temos tido a graça de fluir nisso. Que pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas. Problemas geracionais que veio de geração. Deus tem quebrado através da unção que quebra todo o jugo. Deus tem feito coisa extraordinária, sabe? Agora, você precisa entender, não se apegue às coisas da terra de uma maneira errada. Deus quer que você cuide do que Ele vai te dar. Deus quer que você cuide do que Ele já te deu também. Mas Ele quer que você entenda que existe algo maior. E que Ele quer guiar a sua vida. Cada decisão, e se você está agindo de alguma forma que está te incomodando, muitas vezes esse incômodo é do Espírito Santo. E Ele quer te transformar em alguma área, sabe? Para que você não tenha apego às coisas. Para que você se relacione bem com as pessoas de uma maneira saudável, de uma maneira sábia. Então, fique atento às revelações que Deus vai te dar por esses dias. E fique atento, que é o que Deus falou aqui para mim, às palavras que você já tem ouvido. Porque você foi chamado para andar debaixo de uma unção que reina em vida. Você está ouvindo? Reina em vida. Agora, a nossa vida espiritual, quando você está em Cristo, a última vitória que você vai ter é a vitória contra a morte. Muitas dessas coisas que eu estou falando aqui está em 1 Coríntios capítulo 15. Então, o nosso último inimigo é a morte. Agora, ali nós vamos ter o corpo glorificado. Mas a Bíblia diz também que existem alguns de nós que não vamos experimentar a morte. Tá? Agora, uma coisa importante aqui. Tem pessoas que usam versículos isolados da Bíblia, só com raciocínio humano, sem discernimento espiritual, e fala assim, não, hoje em dia as pessoas estão falando só de bênção. Na verdade não, você precisa discernir os tempos, como diz em Daniel capítulo 2. A questão é que agora Deus quer nos guiar de uma maneira sobrenatural, nos sustentar de uma maneira sobrenatural para um tempo desafiante que vai acontecer sobre a terra. E um tempo de desafio na terra, você vai ver a bondade, o favor e o poder de Deus em seu favor. E o poder de Deus operando, sustentando a sua vida. Você está ouvindo? Essa palavra vai fazer cada vez mais sentido. Essa palavra cada vez é mais atual. Essa palavra que eu estou falando aqui agora. Nós vamos orar. Olha o que diz João capítulo 10, versículo... Vou ler versículo 9 primeiro hoje. Eu sou a porta. Quem? Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa palavra no original ela fala de plenitude. Ela fala do extraordinário que tem reservado por Deus sobre a sua vida. Olha o que diz aqui, Salmo 27, versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você está ouvindo? O Espírito Santo me faz saber. O Espírito Santo acabou de me dizer que existem pessoas aqui que já estavam cansadas de esperar. Pessoas aqui que estavam cansadas de esperar a promessa. Eu estou sentindo uma graça. Estou sentindo o poder de Deus.
pessoas aqui que estavam cansadas. Esses dias alguém veio me dizer assim, eu já estou cansado. Falei, por quê? De esperar a promessa. Eu achei que era alguma coisa, né, daqui da terra. Ele falou assim, não, é que eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ó que coisa linda. Você está ouvindo? Ó, lá em Atos 19, versículo 2, fala de alguns crentes, algumas pessoas que já eram salvos, mas eles não eram cheios do Espírito Santo. Eles eram salvos, mas eles não conheciam o Espírito Santo, sabe? E a Bíblia diz que depois ali que eles tiveram essa experiência com o Espírito Santo, eles falavam em outras línguas e profetizavam. Você está ouvindo? Talvez o que está faltando para você é você ter uma maior consciência das coisas espirituais. E o que isso vai acontecer? Quando a unção for liberada sobre você. Eu ouço o Senhor dizendo, há uma unção sendo liberada sobre você. Recebe da unção do Espírito agora. Recebe, recebe, cheio, 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 agora, em nome de Jesus. A unção toca a sua vida, a unção te enche hoje. Alguns aqui vai começar a vir uma inspiração, vai vir uma palavra estranha na sua cabeça. Você abre a boca e fala. Você está ouvindo? Deus está te capacitando com a unção dele. Ah, mas eu tenho medo de ser do inimigo. Fala assim comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Todo espírito que vem de Deus, obviamente ele vai concordar com a palavra de Deus. Todo espírito que não é de Deus, não vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Você está ouvindo? Fala comigo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala, Jesus Cristo é o Senhor. Fala, eu vejo a glória de Deus em Cristo Jesus. Você está ouvindo? Existe uma unção poderosa que vem para te capacitar a enfrentar toda a situação. Se for um vale, se for uma montanha, se for um tempo plano, está tudo reto, tudo, né? Tempo de refrigério. Em todos os tempos, Deus está com você. Em todos os tempos você vai permanecer fundamentado em Deus e na palavra de Deus. Você está ouvindo isso? Eu quero orar agora. Deus está fortalecendo você espiritualmente. Deus está fortalecendo você emocionalmente. Deus está fortalecendo você fisicamente. E eu já recebo uma palavra do céu para dizer para alguém, não desiste agora, porque ainda esse ano vai acontecer sinais. Ainda esse ano tem uma operação divina em seu favor. Ainda esse ano, ó, não baixa a guarda e vigia. Olha o que Deus está falando, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ainda esse ano aqui alguém vai receber proposta que você tem que dizer não. Ainda esse ano alguém aqui tem que ficar atento, porque Deus vai colocar no seu coração, opa, isso aqui é o inimigo querendo me distrair. Olha o que Deus está me dando aqui. Vai ser dentro da palavra, Deus falando com você. Olha aqui, ó. Vai colocando aí seu pedido de oração. Ó, vai colocando aí. Vai colocando o seu pedido de oração. Tem uma unção poderosa sendo liberado sobre a sua vida, sendo liberado sobre a sua casa, sendo liberada sobre a sua família. Agora, 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 encheu, encheu. O Espírito Santo está enchendo alguém. O Espírito Santo acabou de me dizer que ele está enchendo alguém. Ele está enchendo alguém que está aqui agora. Ele está enchendo alguém. Ele está enchendo de poder, ele está enchendo de unção. A caminhada que estava difícil, olha aí, o Espírito Santo está fazendo ficar fácil. Por quê? Porque tem uma sabedoria do céu, porque tem um poder do céu, porque existe algo da parte de Deus sendo liberado sobre a sua vida, sendo liberado sobre a sua casa, sendo liberado sobre os seus. A unção te protege, a unção te enche, a unção te conduz, a unção revela, a unção mostra o caminho. Orientações divinas estão chegando. O poder do céu está liberado sobre a sua vida. Recebe, recebe. Seja cheio, cheio, cheio de força, cheio de autoridade, cheio de unção. A partir de hoje, assim diz o Senhor, a partir de hoje a minha glória, a partir de hoje a minha presença te guia, a partir de hoje a minha glória, a minha presença te marca, a minha presença faz tudo novo na sua vida, em nome de Jesus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e o que? Ele fugirá de vós. Ó, por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele fugirá. Olha aí, ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá. Coloca aí seu pedido de oração.
tem uma unção aqui. Ó, tem uma unção aqui. Tem uma unção aqui para milagres. Tem uma unção aqui para operações divinas. Tem uma unção aqui para operações divinas, para movimentação do céu na terra. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Olha aí, é espiritual. É espiritual. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo aquilo que se levantou contra a sua vida, contra a sua casa, está sendo desfeito agora. Tudo aquilo que veio para tirar suas forças, tudo aquilo que veio para te desanimar, eu dou uma ordem que seja paralisado agora. Existe uma unção poderosa sobre a sua vida agora, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, agora, tocou, encheu, ele te enche agora, ele te enche de poder, ele te enche de unção, ele te renova, ele te enche de forças agora, ele te fortalece agora, é uma unção poderosa liberada sobre você, você vai reinar em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Existe algo poderoso. Em Cristo Jesus existe uma identidade. Em Cristo Jesus existe poder, existe autoridade para você. Você está ouvindo? Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava adorando. Porque Deus fez uma coisa grande e tu não sabes. Olha aí. Alguém vai começar a descobrir a partir de agora que Deus fez alguma coisa. Alguém vai receber um telefonema. Alguém vai receber uma notícia de que Deus já movimentou uma situação em seu favor. Você pode dizer amém? Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu adorava o nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada pedido de oração. Eu oro por resposta. Eu oro por alinhamento desses pedidos de oração com a sua vontade. Eu decreto uma unção de milagres, eu decreto uma unção poderosa do Espírito Santo para encher, para transformar e para guiar a cada um aqui de uma maneira poderosa. Eu declaro a força, eu declaro o poder, eu declaro a glória, eu declaro o poder do Espírito Santo sobre cada vida que está aqui agora, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu glorificava. Porque Deus já fez uma coisa grande em seu favor, já existe um decreto divino. E Deus falou assim para mim, fala. Falei, fala o quê? Deus falou assim, fala que aquilo que eu decretei, ninguém mais pode mudar. Ó, quando Deus decreta uma bênção, quando Deus decreta uma transformação, quando Deus decreta algo sobre a sua vida, ninguém mais pode desfazer aquilo que Deus já fez. Você pode dizer amém? Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Se você ainda não adquiriu o nosso livro, esse é o seu momento. prdanieljunior.com.br. Aqui esse livro eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver tudo que Deus tem reservado para você. Você pode adquirir também através do WhatsApp 19995883146. Até o nosso próximo encontro, hein? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até lá.